Enquanto nós estamos aqui estudando como estruturar esse episódio, que trata de uma das maiores crises institucionais da história recente dos Estados Unidos, aparentemente a imprensa não está muito interessada nisso. E a razão é simples. A situação foi criada pela mente progressista, aspas, divisionista, e pega mal ter que mostrar imagens e argumentos que, em última análise, vão explodir na cara deles, nos próprios causadores, não é isso? Mas a gente não é imprensa, então a gente fala a respeito, né? É 3, 2, 1. SDB Flash. Eu acho que esse SDB Flash não vai ficar muito flash não, tá? Mas a gente promete se conter ao máximo. Para contextualizar, vale em primeiro lugar falar dos personagens dessa crise. Em primeiro lugar, os causadores. Vamos dar destaque aqui, claro, ao presidente Biden e a sua política que, eufemisticamente, vamos chamar de política de relaxamento de guarda de fronteira. Ficou bom, né? Mas tem método, não é uma política. Também não é só com incompetência. E vamos também citar, claro, o seu secretário de Segurança Interna, o Alejandro Mayorkas, que é um dos maiores pulhas da administração atual, e olha que é difícil achar alguém mais pulha que outro nessa administração. Ambos, tão logo com a posse do Biden, procederam ao desmonte das políticas de contenção nas fronteiras do Trump na época. Lembram do Build That Wall, né? Pois é, Biden não só parou com isso, mas também reverteu todo o processo, deixando bem claro, para quem quisesse ouvir no mundo inteiro, que entrar nos Estados Unidos ia ser uma boiada. A não ser, claro, que você seja um cidadão estrangeiro honrado tentando entrar no país, dentro da lei. No ano de 2023, entraram ilegalmente aproximadamente 1 milhão de pessoas pela fronteira sul-americana. Sobretudo pelo Texas, tá? E só no mês de dezembro estima-se mais de 300 mil. Isso seria mais ou menos em escala como colocar dentro do estado de São Paulo, que tem uma população mais ou menos parecida com a do Texas, uma cidade inteira, uma cidade como Palmas, no Tocantins, em apenas 30 dias. Mas de volta aos personagens. Na outra ponta estão então os membros do governo texano. Em primeiro lugar, o governador Greg Abbott, que não se engane não, tá? Não tem aquele espírito texano que se pode imaginar, nem tão maga assim também. O Greg Abbott é parte do sistemão geral, até porque tem as bênçãos da família Bush, e sempre que pode foge dos grandes embates. Mas o seu procurador-geral, o Ken Paxton, esse sim, pode acreditar, é texano da gema e tem saído no bufete com quem se mete com Texas. E o vice dele, do Greg Abbott, o Dan Patrick, também é alguém que vale a pena ficar de olho, tá? E aí, ficar de olho no bom sentido. Junta isso, vamos lá, outros personagens. A 5ª região de cortes de apelação federal que ficam na Louisiana, mas o Texas fica dentro da região de abrangência da 5ª região. E, finalmente, a Suprema Corte americana. A Suprema Corte é formada lá pelo Chief Justice Roberts e os juízes Thomas Alito, as juízas Sotomayor e Kagan, o juiz Gorsuch, o outro chama-se Kavanaugh, e mais 2 novatas, que são as juízas Barrett e Jackson. Via de regra, as decisões da Suprema Corte atualmente seguem mais ou menos a lógica das indicações com o Thomas, o Alito, o Gorsuch e o Kavanaugh, e a Barrett também, atendendo mais as demandas, vamos chamar assim, aliadas às teses republicanas, e as juízas Sotomayor, Kagan e Jackson, mais voltadas, vamos dizer assim, mais alinhadas com as teses democratas. O Chief Justice Roberts, ele se comporta como um rhino, tá? Ele finge que é do lado de cá, mas é do lado de lá, sabe como é que é? Então, já explico um pouco esse passeio também. Também não vou esticar o começo da história, que começa então com a invasão de imigrantes ilegais, e vou passar reto também por todas as consequências, inclusive, por exemplo, crescimento do fentanil, tráfico de crianças, os problemas todos estão acontecendo mesmo nos estados dos democratas, tá? Quero ir direto para o aspecto político da coisa. Vamos fazer meio que informe de cronograma, tá? E aí eu acho que vai ficar mais fácil entender essa crise toda. Em março de 2021, o governo do Texas, a partir da pressão dos seus constituintes, iniciou um processo de combate à imigração, a chamada Operação Lone Star, em homenagem à estrela solitária lá da bandeira do Texas.
Em dezembro de 2021, a operação alcançou, vamos dizer, o seu primeiro marco. Fechou um trecho dos espaços que ficaram abertos no muro do Trump. Ficaram uns buracos lá no meio, parou no meio a construção, né? Logo depois da entrada do Biden. Então, fecharam esse trechinho aí dentro da cidade de Rio Grande, tá? Convenhamos, foi pouco, mas teve significado. Em julho de 2022, o Abbott declarou invasão por meio de ordem direta. Também isso foi considerado meio pouco papelada, mas guarda esse ponto porque esse ponto da invasão é importante. Vamos usar mais para frente. Em junho de 2023, o governo do Texas informou que ia começar a fechar a fronteira colocando boias no Rio Grande e arame farpado aí nas suas margens por sua conta. Em julho, junho eles avisaram isso, e em julho as primeiras boias começaram a ser colocadas para fechar o rio. E olha que elas funcionaram. Tanto é verdade que começaram a surgir declarações de imprensa de militantes das ONGs falando que era um absurdo aquelas boias e tal. Teve uma, inclusive, que foi muito conhecida, que a militante falava: as boias são um símbolo das políticas desumanas e cheias de ódio do governador Abbott, que ele adotou e continua a travar guerra contra os imigrantes que procuram ter uma vida melhor para si próprios, como milhões de outros imigrantes fizeram durante centenas de anos nesse país. Ai, que bonito, né? Então, se a militante woke não gosta da boia, eu gosto da boia. Essas boias foram colocadas na região de Eagle Pass, e esse nome vocês vão ouvir ainda muito pela frente. Setembro. O Departamento de Justiça da administração Biden acionou uma corte federal em Austin, afirmando que o Texas não tinha autorização para a colocação das boias, que eles chamaram de estruturas, e exigiu que elas fossem retiradas. O juiz federal concordou com o Departamento de Estado e exigiu a retirada do material de proteção. Imediatamente, o governo buscou uma corte federal, o superior, a 5ª Corte de Apelações Federais, que fica aquela que eu falei que fica lá na Louisiana, e essa corte derrubou a decisão do juiz de Austin, de forma que os planos de colocar as barreiras na fronteira continuaram. Em dezembro do ano passado, o governador Abbott assinou uma lei que transformou os imigrantes ilegais em criminosos, tá? Agora eles são criminosos no Texas, de forma que o sujeito que não tiver documentação, ele pode ser preso e enviado de volta para a fronteira. É legal, mas isso depende do tratamento que o cara vai ter lá na fronteira. Porque as autoridades federais podem falar ok e soltar e mandar de volta, né? Concorda? E eles soltam mesmo. Dia 11 de janeiro, o governador do Texas tomou o controle, aí começa a ficar quente, tomou o controle do Shelby Park, que é um parque federal americano que estava sendo usado pelos imigrantes e pela administração federal para cruzar a fronteira e dar portas abertas para os agora invasores, tá? Vamos lembrar disso. Agora nós temos duas nomenclaturas, os federais chamando de imigrantes e os texanos chamando de invasores. Por serem invasores, o governo do estado viu que o governo federal não estava fazendo a parte dele e tomou o parque. É por isso. Assumiu o controle, botou tropas estaduais lá e tudo. E a coisa esquentou. Teve gente na data até que ficou com medo de algum tipo de confrontação direta entre as tropas federais e as estaduais em função dessa questão. Aí, não aconteceu, dia 22 de janeiro. Lembra que a Corte de Apelações da Louisiana deu ok para o governo do Texas, pois a administração Biden apelou para a Suprema Corte e a Suprema Corte americana acabou surpreendendo e, de fato, anulou a questão. Apesar de ter uma maioria conservadora, o resultado da apelação do governo federal foi 5-4. Thomas, Alito, Gorsuch e Kavanaugh ficaram a favor do Texas, Roberts, Sotomayor, Kagan, Jackson contra. Mas aí, a surpresa, a indicada de Trump, Barrett, votou junto com os juízes liberais. Pois é. E com isso, a percepção que se tinha era da vitória do caos. Uma vitória completa e definitiva, porque tinha passado pela Suprema Corte. Mas aí que começa a coisa. O governo do Texas não reconheceu a decisão da Suprema Corte americana e avisou que não está nem aí. Com isso, ao mesmo tempo que as tropas federais agora podem e vão lá cortar barreiras com os arames farpados, etc. na divisa, o governo estadual continua repondo e ampliando essas defesas. Em sua defesa, o Greg Abbott argumentou, e aí falei uma coisa que era importante lá atrás, para lembrar, que se tratava de uma
invasão. E por essa razão o estado do Texas tinha direito a se defender de acordo com a Constituição Federal. Mais exatamente, o artigo 4, seção 4, que eu leio para vocês. Diz o seguinte: os Estados Unidos garantirão a todos os estados desta União uma forma republicana de governo e protegerão cada um deles contra a invasão e na aplicação do legislativo ou do executivo, quando o legislativo não puder ser convocado contra violência doméstica. Então, os Estados Unidos deveriam garantir os estados contra invasões. E no artigo 1, seção 10, cláusula 3, ele também fala o que os estados não podem fazer. Veja que interessante, a partir daí você tem uma outra conclusão. Ele cita várias situações que os estados não podem fazer. Por exemplo, nenhum estado deverá, sem o consentimento do Congresso, estabelecer qualquer questões de tonelagens, de taxas de tonelagem, manter tropas ou navios de guerra em tempo de paz, celebrar qualquer acordo ou pacto com outros estados ou potências estrangeiras, ou envolver-se em guerra, a menos que esteja sendo invadido ou em perigo iminente que não admita atraso. Tá? Está aberto, olha, ele não pode fazer isso desde que. Com isso, o governo do Texas está dizendo: ô Suprema Corte, meu dedo do meio para vocês, porque essa decisão de uma corte constitucional está em desacordo com a Constituição. Ah, que inveja. Muito bem, no mesmo dia, 25 governadores republicanos deram apoio ao Texas, basicamente metade dos estados americanos, dizendo: ei, Texas, eu concordo com você, você tem o direito de se defender contra invasores, estamos juntos, nós somos estados, nós somos uma federação e nós temos constitucionalmente o direito de nos defendermos. Com isso, abre-se a possibilidade de que o agora no comecinho está sendo mais uma amostra de solidariedade, em que alguns estados já estão mandando, inclusive, tropas e equipamentos estaduais para o Texas para ajudar eles a defender a fronteira deles, que isso passe para, de fato, uma movimentação em grande escala, caso a coisa aperte. No dia seguinte a isso tudo, agora na terça-feira, o Departamento de Homeland Security, sim, aquele pilantra do Alejandro Mayorkas, que é um dos principais responsáveis por esse colapso total atual, exigiu que as tropas do Texas deixassem a área, lá da região onde eles ocuparam, e permitissem a volta das tropas federais para cuidar das fronteiras até o dia 26, sexta, o que obviamente não ocorreu. E na quinta, teve 2 congressistas texanos da panelinha woke deles lá, e membros da esquerda identitária, obviamente, que chamam Joaquim Castro e Greg Casar. A gente fala alguma coisa deles, eu acho que no último e-book. Eles poderiam ser definidos como 2, palhaços. Eles pediram que a administração Biden tomasse para si a Guarda Nacional Texana. A administração Biden pode até ter peito de administrativamente tomar medidas, como, por exemplo, tomar para si a Guarda Nacional Texana. Falou: assinei um papel aqui e a Guarda Nacional Texana agora é minha. Agora, tem peito para ir buscar? Pois é. Veja, uma das razões de Biden estar fazendo o que ele está fazendo é que ele está associando a liberação de recursos para a Ucrânia para liberar ajuda à fronteira sul. Biden tem tanta vontade de financiar os ucranianos que ele não se importa em colocar em risco seu próprio país, tá? Não sou eu que estou falando, vocês podem dar uma olhada aí nessa chamada do Washington Post, que não é exatamente um jornal de direita, tá? Mostra aí, Biden está disposto a fechar a fronteira em troca de recursos para a Ucrânia. Pois é, ele até topa dar uma paradinha na invasão em troca de algumas moedas para os seus camaradas do outro lado do Atlântico. Bonito, né? E onde isso vai parar? Difícil dizer. Eu acho improvável um conflito armado direto entre governo estadual e federal até o momento. No entanto, essa história serviu, e ela ainda não acabou, pode ficar certo disso, para abrir os olhos da direita americana de que bater o pé e firmar posições às vezes dá certo sim, mesmo com o governador não exatamente, aspas, radical de direita, tá? A administração Biden não acreditava na expressão "não provoque o Texas". Agora parece que está mudando de ideia. Muito bom. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco.
ou pedindo para você também dar uma passada na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.